Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vinda, bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, onde nós discutimos seguro e mostramos que seguro é uma ferramenta que funciona e que é importantíssima para a sociedade. Hoje nós temos o Boris Ber, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, e o Danilo Silveira, diretor executivo da FENSEG, a Federação Nacional das Seguradoras de Seguros Gerais, e nós vamos falar um pouco da nova lei do contrato de seguro, a Lei 15040/24, que transferiu do Código Civil para ela a regulamentação do contrato de seguro. Muito importante dizer o contrato de seguro, porque a lei não mexe com os pressupostos da operação de seguros. Ela muda clausulado, ela muda obrigações, ela muda prazos, ela muda possibilidade de exigir informações e de dar informações, mas essencialmente o contrato de seguro continua sendo o contrato tradicional. Por que o Boris e o Danilo? Porque a lei está em vigor desde 11 de dezembro e isso quer dizer que ela já começa a ter efeitos concretos e efeitos reais, principalmente na relação seguradora e corretor de seguros, que é o representante do segurado neste negócio. Boris, quais são os principais problemas ou as principais divergências até agora, nesses 2 meses de funcionamento prático da lei? Bom, primeiro, olá para todo mundo. Prazer estar aqui, agradeço o teu convite. Encontrar o Danilo sempre é um prazer. A gente se fala muito hoje virtualmente, mas pessoalmente é mais gostoso. Primeiro, eu acho que depois de acalmado, depois de esclarecido, eu acho que vai ser uma boa para todo mundo, desde que a gente promova algumas alterações, que essas você conhece muito mais do que eu, o caminho, se vai ser lei para corrigir lei, isso vou deixar para você. O que preocupa é que essa lei ficou tramitando um monte de anos e agora a gente tem um prazo relativamente curto para se adaptar. Infelizmente, a gente tem uma luta no sindicato diária, o corretor ainda está distante da real informação. Todo mundo está fazendo live, todo mundo está dando entrevista, todo mundo está conversando e, na prática, ainda o corretor não se ateve à responsabilidade dele, corretor, minha corretor, você, já para mim você é sempre corretor, nós temos que mudar os costumes, nós temos que treinar os nossos colaboradores, porque um erro de um operador ali, de um renovador, pode ser fatal, pode acabar com a carreira de um corretor de seguros. Atento mais ainda também ao seguro de responsabilidade civil do corretor, que ele tem que olhar se aquela verba lá é suficiente, porque agora a lei é a lei, é muito mais claro. Eu vi uma pesquisa, a gente até conversava sobre isso, que mais de 70% dos corretores dentro de uma seguradora, nós não vamos colocar o nome, ainda colocam, por exemplo, o e-mail da corretora, o endereço de cobrança da corretora, como se com isso ele estivesse protegendo para a companhia não poder entrar em contato com... Isso é um absurdo e traz uma responsabilidade muito grande. No momento em que eu tenho uma inadimplência, eu tenho um prazo para comunicar. No momento que eu tenho qualquer alteração, a atenção com o segurado, ela se multiplica de uma forma exponencial. Então, o que eu quero já de cara recomendar aos corretores, aos próprios securitários, seguradores, que assistam, vejam os debates, as matérias, cada vez mais, até a gente estar realmente familiarizado com essa nova situação que ela veio para ficar. Achar que lei não pega, já era, não é verdade. A lei já pegou, ela já está vigorando. Claro, e eu acredito que pelo uso e costume, pela inconsistência de um ou outro item, alterações vão ser necessárias. Falta em algumas coisas, a gente pode depois, eu já vi que você trouxe aqui, você estudou mais do que eu, como sempre, a gente tem alguns pontos que nós vamos ter que adequar. Que não precisa, às vezes, alterar a lei, mas você pode ter um uso e costume, olha, a lei é assim, mas assim também resolve. Nós vamos precisar de muito bom senso, de muito diálogo. O Sincor,
através da Intersindical, que é uma comissão mista entre o Sindiceg e as seguradoras, já mandou para as seguradoras algumas dúvidas, alguns pontos para serem debatidos, individualmente e coletivamente. Uma companhia pode adotar algum critério para um dos pontos da lei, outra pode ter um entendimento parecido, não vão alterar a lei, mas olha, isso resolve. Acho que esse é o caminho agora a ser trilhado. Buscar informação, se preocupar dentro do seu escritório e ouvir, ver palestra, ler artigos. O mercado ele é muito pródigo em informação. Resta não acomodar, se preocupar e ir atrás. Eu gostaria de pôr mais um ponto. Estudar também quem são as seguradoras. Eu não estou dizendo que as seguradoras são boas ou são ruins por tamanho ou por capital, mas não adianta você fazer seguro de automóvel com uma seguradora especializada em seguro garantia. Do mesmo jeito que não adianta você fazer seguro com uma seguradora especializada em lucros cessantes para cobrir garantia estendida de geladeira em loja de varejo. Quer dizer, o corretor tem que parar de pensar que a comissão é o mais importante. A comissão é importante, mas o mais importante hoje em dia é proteger o segurado. Porque se ele não proteger o segurado, ele fica desprotegido. E ele pode, como você colocou muito bem, ter uma responsabilidade civil completamente inesperada. Danilo, e do lado das seguradoras? Deixa eu, já que nós estamos entre amigos, o que eu tenho falado para alguns e estou fazendo já no escritório, a nossa proposta de seguro, ela vai engordar. Ela vai ser mais qualitativa. Eu vou chamar a atenção de algumas coberturas, de algumas importâncias, do rateio, do primeiro risco, da franquia, porque eu tenho que ser o mais claro possível já na contratação. Eu não quero que amanhã a gente escute o que você não me avisou, você não comentou. Realmente eu não te avisei, mas eu escrevi. Então também, e hoje, inteligência artificial, tem já algumas coisas de inteligência artificial que comparam condições gerais. Olha, essa seguradora A que eu te mandei, ela é mais barata, mas a franquia ela é diferente. Ou, enfim, eu acho que vale a pena, com calma, não adianta sair matando, mas tem que melhorar a apresentação, que já foi melhor no passado do que é hoje. A tecnologia ela nos acomoda em escrever aquilo que tem que ser escrito. Sim, ela simplifica e não explica. Ela simplifica aquilo que não pode ser simples. Desculpa. Não, só para pôr uma coisa, tinha uma seguradora anos atrás, hoje em dia ela está meia que usando outras seguradoras para fazer o negócio dela, ela era tão neurótica com a informação que ela fazia o segurado assinar embaixo de cada informação. Tomei ciência disto, tomei ciência disto. Então, corretor, tenha isso claro. Faça o seu segurado tomar ciência. Ele tem que entender também aquilo que você está falando. Danilo, do lado da seguradora. Primeiro, uma honra estar aqui com essas duas lendas aqui do mercado. Lenda é coisa antiga. Mas são, velho. de verdade. E eu já estou gasto, mas juntando velho ainda a experiência, eu tenho certeza que passa de 100 anos bastante. Então, Boris, Tony Penteado, então é uma honra. Então, o que eu primeiro gostaria de falar é que nós tivemos duas fases, né, da lei. A primeira é a interpretação jurídica, que todos os advogados de seguradoras, da federação, da confederação, estudaram o tema, interpretaram. E nós, na federação, acho que isso foi um trabalho, um planejamento, que é uma análise dos impactos que a lei ia ter nas operações, né? Então, nós conseguimos juntar as nossas 15 comissões técnicas, além da federação irmã, que é a FENAPREV, a CNSEG, que também trabalharam arduamente no tema, a gente acabou gerando um trabalho sobre os impactos que a lei traria nas operações. Então, eu tomei até a liberdade de elencar alguns para a gente poder debater, e nós começamos esse trabalho bem cedo, no ano passado, muito antes da entrada em vigor da lei, que era necessário. Vale destacar que os normativos ainda estão pendentes, né? A SUSEP tem uma consulta pública 10, que é o normativo de dano, ela não se tornou norma, mas não obstante isso, ficou claro que nós tínhamos que aplicar a lei a partir do dia 11 de dezembro. Então, esse trabalho feito tem alguns aspectos que eu queria realçar. Primeiro,
a distinção entre cotação e proposta. Ou seja, a simples cotação não obriga a seguradora, ela é uma referência. E aí o Boris colocou muito bem que tem que dar a informação completa para ela poder ser analisada e precificada. Então foi um ponto que a gente teve muita atenção, inclusive os cotadores, né? E é importante frisar que o impacto da lei, ela tem muito, ela alcança mais alguns tipos de produto do que outros. A gente diria que os produtos massificados, o grau de impacto é um pouco menor e os seguros mais sofisticados maior. Então esse era o primeiro grande tema da distinção de cotação e propósito. Segundo, que a lei traz com clareza, é o questionário de análise de risco. Então a importância que a seguradora perguntar, obviamente aí nós vamos depender muito da ajuda do corretor em trazer essas informações, que elas vão ser a base dessa aceitação e de toda a constituição do contrato. Então, esse é um ponto também de muita atenção. A gente tem até algumas iniciativas de procurar ter algumas ideias de perguntas básicas, né? Para poder ajudar os corretores. Acho que isso é uma pauta que certamente nós devemos trazer. Outra atenção da aceitação e recusa. Quer dizer, hoje o motivo da recusa tem que estar tecnicamente fundamentado, então as companhias têm que ter os seus guidelines de aceitação, suas regras claras, qual é a proposta dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e para não ser discriminatória a questão da aceitação. Então, outro ponto que eu chamo a atenção. No caso de danos, seguro de danos, cláusula de valor de novo é um desafio, porque no seguro a valor de novo, a interpretação majoritária diz que você não pode aplicar a proporcionalidade do rateio. Uhum. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Pedir um laudo de avaliação. Então, ponto de atenção também importante. Nos preocupou ainda a questão de riscos mais complexos, né? O que a gente chama dos tailor-made, dos grandes riscos, que às vezes você precisa, por demanda do cliente, do próprio corretor, ajustar alguma coisa e manter essa liberdade de negociação. E nisso passa também o comportamento do regulador, o que ele vai querer em termos de registro desses produtos, né? Agora, outros temas que são já usuais, a gente já viu que continuam sendo básicos, tipo a tabela de prazo curto, que se você cancelar no meio do caminho, a aplicação de meios remotos, que também era algo hoje modernizado, não tem como fugir, a utilização de bilhetes, né, para simplificação. E também temos que destacar uma novidade técnica, que é a questão da despesa de contenção e salvamento. Hoje, se os produtos não tiverem determinado o percentual ou o valor que ele vai ser destinado a isso, ele obrigatoriamente tem que arcar com 20% do valor das importâncias seguradas, né? Então, esse é um ponto que mexeu um pouco no estrutural do conceitual dos produtos das seguradoras. Bom, tem muita coisa, então fiz a questão aqui de marcar alguns itens, depois queria uns comentários. Outro ponto é a distinção, e isso veio na própria consulta pública, a distinção entre comunicação de sinistro e reclamação. Ou seja, aquela ideia que você tem que resolver o sinistro em 30 dias, definir se está coberto ou não, é um pouco lenda, né? Na verdade, não é bem assim. Você liga numa central, hoje, lembrando que a maioria dos sinistros são avisados via central, via digital, né? Meio mais rápido. Isso não significa que começa a correr o prazo. O regulador definiu, você tem que fazer uma reclamação, ou seja, apresentar os documentos que a companhia elencou no seu produto para que começasse a correr esse tempo. Então, óbvio, a companhia não vai poder ficar de eterno analisando. Ela tem 30 dias para tomar decisão de cobertura e depois mais 30 dias ou 120, depende da complexidade do risco, né? Esses prazos também são importantes. Outro item desafiador, mas necessário, é o compartilhamento do processo de regulação e liquidação, que é a cargo da companhia. Hoje está claro que é a seguradora que tem que conduzir isso e ela tem que dar transparência para o seu cliente do que está acontecendo. Isso também é um ponto relevante aqui. Mas outro ponto interessante, o agravamento de risco.
está normatizado na lei, que era algo que o Código Civil falava, mas ela não dava um regramento muito claro. Agora você tem esse regramento, inclusive se o risco mudar para melhor, né? Você tem os dois lados para se ponderar. Há questões de pagamento de prêmio, como você interage com o cliente em relação ao pagamento do prêmio. E mais, eu vou também deixar vocês comentarem um pouco, acho que é bastante temas. Me agradou muito a questão da renovação automática, que nós tínhamos até então a possibilidade de uma única renovação automática, agora está pactuado livremente, inclusive com possibilidade de mudar, né, o cliente ficar com essa assistência. Então, esses são os pontos iniciais, ainda tem mais uns 3, 4 que a gente pode falar, né, Boris e Antônio Penteado, mas de qualquer maneira, eu acho que a seguradora, eu queria agradecer imensamente o engajamento da nossa diretoria da federação, lá, capitaneada pelo presidente Ney, e os membros das comissões técnicas que trabalharam arduamente em análise produto a produto, que nós temos esse mapeamento por produto dos impactos. Então vai ser uma alegria, um prazer a gente poder trabalhar em conjunto com os corretores esses temas. Aqui eu acho que também é importante, se você me permite, registrar esse entrosamento. Eu estou tendo o prazer de participar de várias reuniões, de várias comissões, e com esse tempo todo de mercado nunca foi assim. Hoje, as seguradoras estão ouvindo mais a FENACOR e o Sincor São Paulo num debate de ter mais informações realmente práticas do dia a dia. Então, eu acho que vale a pena, porque às vezes o corretor fala, vocês não estão fazendo nada? Não, nós estamos fazendo muito. Com a ajuda de vocês, com a ajuda dos corretores, presidentes de sindicatos do Brasil inteiro, temos realidades diferentes em cada região do país. O que eu também acho importante, né? O corretor ele precisa se conscientizar que não dá para renovar mais em cima da hora. Ele tem que trabalhar a renovação, não importa se é a primeira, se é a segunda, com muito tempo de antecedência. Ele tem que voltar a ir no risco. Ele não pode mais pegar uma inspeção, ele tem que olhar, ele tem que ver se aquilo realmente é aquilo que ele está falando para o cliente. Então, essas contas, principalmente do property, do empresarial, você falou do valor de novo, tem corretor ainda que não está ciente de como funciona isso realmente na prática. Então, tem que haver uma reciclagem. Eu costumo dizer que nós temos que voltar para o banco de escola, estudar essa nova lei, estudar essas alterações para continuar prestando um serviço de alta qualidade e de alta responsabilidade. Todos nós aqui éramos do tempo que a gente pegava o manualzinho da editora de manuais técnicos, ia lá nos riscos excluídos, o resto estava coberto. Não é mais assim. Então, acho que nós temos que, como estamos se adaptando a tanta novidade, tanta realidade e tecnologia, olhar de forma diferente. Eu até acrescentaria uma prática que era usual quando eu entrei no mercado, que eu também já tenho bastante tempo, a prática da inspeção. Sem dúvida. Que a gente abandonou muito, deixou um pouco de lado. E eu creio que com a nova lei, isso vai acabar acontecendo. E no detalhe que você mencionou, Nico, sobre a necessidade do cliente estar ciente daquela inspeção. Ou seja, quando for feita uma inspeção, é mostrar para ele aquilo que ele precisa fazer para melhorar e os pontos deficientes, para ele saber que aquela informação foi coletada de forma legítima também. Sim. E protocolar essas informações. Estou ciente que eu recebi. Sim. Tudo agora. Sim. Né? Tem que ter nobre advogado aqui, causídico aqui. Não adianta mais embaixo. Falar. Tem que escrever, tem que pegar a assinatura. E também nós vamos ter que se preocupar, num sinistro de monta maior, eventualmente em nome do segurado, contratar também um perito para fazer a coisa de uma forma mais rápida, mais concisa e mais objetiva. Porque não adianta ficar só com a opinião do perito da seguradora. Corretor que não conseguir acompanhar, não tiver conhecimento, vai ter que colocar alguém para ajudar. Eu não tenho a menor dúvida disso. E isso é da maior importância, porque o corretor, eu quero completar o que o Boris falou no começo. O Boris falou que essa lei aumenta a responsabilidade do corretor. Essa lei consolida o aumento da responsabilidade do corretor. Responsabilidade do corretor está aí desde 2022, quando foi votada a Lei de Riscos de Seguro. Ela altera o artigo 1º da Lei do Corretor de Seguros e põe 6
responsabilidades absolutamente claras. Então, o corretor hoje, o Boris sabe disso, o Danilo também, começa a sua responsabilidade quando ele procura o segurado para oferecer o negócio de seguro. Ele já começa a poder ser responsabilizado e acaba na renovação. Se ele esquecer de renovar, ele tem um pepino na mão se tiver um sinistro no meio do caminho. Verdade. Então tem e o corretor hoje é obrigado a acompanhar o segurado para e passo ao longo de todo o percurso, principalmente na regulação e na liquidação do sinistro. E nem todo sinistro é uma batidinha de automóvel. Nós temos sinistros, uma padaria pode ter um sinistro extremamente complexo se atingir o forno. Quer dizer, esse forno é novo, esse forno não é novo, qual a capacidade, qual não é a capacidade. Quer dizer, são coisas que vão passar a exigir muito mais do corretor. O corretor vai ter que ser também um consultor de seguro. Ele não é mais simplesmente um vendedor de apólice. E se você me permite também completar, a princípio eu tenho escutado alguns corretores reclamarem da nova lei e eu não reclamo. Ela vai deixar melhor quem já é melhor. Aquele corretor que entrega uma propostinha sem nenhum critério, sem perguntar quantos metros quadrados tem, ele pega a apólice anterior, corrige 10% da inflação, não vai sobreviver. Ele vai ser destruído por alguém que chegar com uma proposta com esse novo olhar, com essa nova responsabilidade. Perfeito. Ele vai ter que ver a metragem, vai ter que pegar o metro quadrado, vai ter que ver os produtos que ele tem lá dentro, né? Enfim, imagina aqui se a gente estiver falando de um galpão de mercadorias aí grande. Olha o trabalho que tem que ser feito lá. Inclusive, ele tem que saber qual é a mercadoria que é normalmente estocada nesse galpão. Claro. Porque, de repente, ele põe que é lingote de ferro e vai ter um produto de químico claro. Ou vai ter um produto altamente sofisticado para uso em computação, coisas desse tipo, e vai mudar completamente a indenização. E as seguradoras, Danilo, elas também têm que ter uma preocupação maior, elas têm hoje, com o acúmulo de risco. Eu posso estar segurado o prédio, né, e eu posso ter lá 2, 3 clientes que armazenam, alugam espaço lá. E está lá bem também. Então, são detalhes que, na boa, isso passava. E aproveitando do acúmulo de risco, nós não podemos esquecer do impacto que a lei traz na questão do relacionamento seguro e resseguro. Também é outro ponto de atenção que o nosso trabalho mostrou. E isso também é uma conversa com os representantes resseguradores, a forma de trabalhar. Obviamente, os grandes riscos que necessitam da colocação facultativa, a informação vai se tornar ainda mais preciosa, mais importante. O corretor acho que tem que ter essa atenção. O risco de contrato, normalmente você tem um nível de exigência, mas quando fala num resseguro facultativo, essas contas de grande porte, vai realmente precisar informação mais precisa. Mas mesmo no contrato, as resseguradoras vão precisar ter clara que elas vão seguir a sorte da seguradora. E numa apólice ou num contrato escrito em português, Sim. que nem sempre uma resseguradora japonesa entende e muito menos uma resseguradora inglesa, porque a resseguradora inglesa parte do princípio que everybody has to speak English. E não é bem assim, eles vão ter que entender português e vão ter que saber que a seguradora tem uma série de responsabilidades previstas na lei e que ela, a resseguradora, vai ter que acompanhar. E é um cuidado maior também, Danilo. Às vezes a gente, até por questões comerciais, mas questões de valores, a gente tem que compor um painel de cosseguro que voltou a estar bastante ativo. Teve uma época que ele estava meio morno e agora você não quer concorrência, você chama, tem uma jogada comercial, né? Deixa eu amarrar esse risco com mais gente e tal, mas também você precisa analisar tudo isso se está dentro do mesmo contexto. Isso é E um bom exemplo que a lei também fala do relacionamento com seguro e resseguro. Exatamente. Que essa questão também está bem em pauta, tem que ser realmente indicado pelo cliente. Esse é o modelo que eu sugiro sempre, que seja iniciativa do segurado e do corretor indicar as participantes do painel. E também o segurado está ciente que tem mais. Não adianta eu chegar com... Vamos voltar no tempo, com o frontispício da apólice da companhia A, se eu tenho
B, C, D, respondendo pelo risco. Eu tenho que dar essa informação também para o cliente, que essa gente, sinceramente, ele nem queria saber e a gente também não tinha preocupação de dar. Mas, de novo, todas essas exigências, o corretor que se qualificar, se atualizar, sai na frente como sempre. Eu uso sempre quando vieram os multirriscos que vieram para simplificar e o corretor demorou para sair do risco total e para o multirrisco. Quem saiu, entendeu, saiu vendendo muito e ganhando muita concorrência. Eu acho que aqui nós vamos ter alguma coisa semelhante. Com certeza vamos, e com relação ao cosseguro principalmente, o corretor precisa entender que não há solidariedade entre as seguradoras. Exatamente. Quer dizer, o fato da seguradora líder dizer que vai pagar não quer dizer que a seguradora B ou D vai querer pagar. Né? Ela pode dizer, não pago, para mim isso não está coberto, não aceito. Então, o corretor precisa prestar um cuidado muito grande, uma atenção imensa nesses painéis, principalmente os de cosseguro. Porque os de resseguro, a partir do momento que entrou no contrato, gira, não tem muito problema, acabou. Não, mas o cosseguro é uma coisa que vai ser redescoberta, vai ser usada e tem particularidades muito especiais no negócio. O que volta no tempo de você começar a cotar uma renovação ou prospectar um seguro novo, porque todo esse trabalho tem que ser feito esse ano e refeito no outro ano e refeito no outro ano. Não é mais aquela automaticidade. Não, tá bom o valor, renova. Não vai ter mais isso. O que, por um lado, é muito bom. Eu espero. Porque vai exigir do corretor e da seguradora, porque a seguradora também não pode ficar deitada em berço esplêndido, porque se ela aceitar o risco no estado que está, ela vai pagar no estado que está. Não dá mais aquele para dizer, não, estava enferrujado. Bom, estava enferrujado, mas você não viu. O problema é seu. Ou não perguntou. Né? Ou não perguntou. Ou não perguntou, quer dizer. Mas a mesma coisa acontece. Então, esse tipo de coisa vai começar a ter impactos mais diretos do que tem tido nos últimos anos. E o corretor que tem uma carteira com esses riscos, ele tem que se manter atualizado. É a mesma coisa que você pedir para um corretor que não atualizado, não garantia de entrega. Muito provavelmente ele vai errar. Ele vai errar na escolha da seguradora, não pode ir pelo melhor preço, tem que ir no melhor clausulado com a garantia de entrega se houver o sinistro de uma forma mais rápida. Aqui vai ser a mesma coisa, na minha opinião. Agora, até o material promocional que as seguradoras colocam tem que ser revisado. A gente alertou esse ponto. Sim. Porque se você induzir o cliente a algum tipo de interpretação de cobertura, vai capaz de ter que arcar com isso. E vai valer o manual, o prospecto de publicidade vai valer em cima da apólice se for mais favorável para o segurado. A gente e aquilo que o corretor escrever também vai valer. Claro. Então, ou seja, a lei está trazendo uma série de desafios importantes e obviamente, uma perspectiva de melhoria do relacionamento e de atendimento. Às vezes é mais custoso, um pouco mais trabalhoso, mas eu entendo que vai ser para melhor. Você quer saber onde é que eu acho que a lei pode ter um impacto muito positivo? No chamado risco declinável. A partir do momento que vai ter, a partir do momento que nós vamos ter inspeções muito mais sofisticadas, vamos ter análises muito mais exatas, vamos ter uma fotografia do risco muito mais clara, não há razão para uma seguradora dizer que não aceita uma fábrica de colchão mais bem protegida do que uma multinacional, só porque ela é fábrica de colchão. Isso é uma pauta nossa aqui, né? A dupla que mais fala nesse assunto no mercado está aqui, sou eu. Nós não somos grandes especialistas, mas nós falamos sempre. Mas nós falamos sempre, e estamos trabalhando nisso também, vamos ressaltar, né? CNSEG, FEISEG tem dado uma força total, a gente tem alguns projetos andando e vamos evoluir nisso. Eu não desisto disso, mas tem muitos anos que a gente fala sobre isso, que é um absurdo, né? Tem um risco bom e um risco ruim. Pois é. Ponto. E não tem claro. E mais que isso, tem o risco bem taxado e o risco mal taxado. Você pode ter um risco ruim, bem taxado, e o seguro é extremamente positivo. E você pode ter um risco bom, mal taxado, e a seguradora vai perder dinheiro. Com a vinda, tudo tem efeito colateral, né? Mas com os multirriscos, primeiro risco e tal, houve uma sonegação de importância segurada muito grande e uma sonegação de taxa muito grande. Olha quanto você pagava numa tecelagem, olha quanto você quer pagar hoje. É incrível. E isso faz falta para justificar um sinistro, uma carteira, etc. E tal, mas a gente não desiste, né, Danilo? Não desiste. Então tá bom. Minha gente. Somos corintianos, não vamos desistir nunca, né? Minha gente, eu sinto eles serem corintianos, o bom é ser São Paulino, o campeão nasceu de novo. Veremos. Mas esse programa costuma ter 20 minutos, nós já estamos com meia hora.
Eu prometo trazer o Boris e o Danilo de novo para a gente continuar essa discussão daqui uns 3 meses, quando a lei estiver mais amadurecida. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Boris. Suas considerações finais, rapidinhas. E, desde já, muito obrigado a você que nos acompanha, porque depois das considerações finais, eu encerro. Eu já entendi o rapidinho, eu vou ser rápido. Quero agradecer a você, ao Sindiceg, ao Danilo de estar aqui, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, levar ao conhecimento do mercado as melhores práticas, as melhores situações e as melhores informações. Obrigado pelo convite. Quando você precisar, o amigo está à sua disposição. Danilo, sempre bom. Eu agradeço também, e o que nós podemos nos comprometer é continuar com esse trabalho em conjunto, para que a gente chegue ao melhor que essa lei está nos oferecendo. As boas práticas, melhor atendimento ao cliente e crescimento do mercado. Então, prazer, espero voltar sim. Viu? Vamos voltar. Vamos fazer de novo. Muito obrigado a você e até o próximo Escolha Segura. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.